Deixa eu chamar a Luiz Anin, jornalista cultural, crítico de cinema, participa sempre às sextas aqui com a gente, nesse nosso momento cultural de trazer um pouco mais de leveza. Nem sempre, né, Zanin? Tem filme que é pesado, então nem sempre. Tudo bem com você? Como você tá? Pessoal, eu não tô ouvindo. Será que sou só eu? Ah, mas Não, vocês culpa, ouviram? culpa Ah, minha. Eu estava pronto. mutado. Acontece, todo mundo comete esse erro uma vez. É que com você nunca tinha acontecido, mas tá aí, ó. Tudo bem com você? Repete, você tá bem? Tudo bem. Espero que por aí também tudo bem. Eu estava ouvindo atentamente o Leandro, então eu me esqueci de me desmutar. Para não correr o risco de dar uma tossida e vazar áudio, né? Eu entendo. É isso aí, Zanin, claro, claro. vamos falar sobre a 45ª edição da Mostra de Cinema de São Paulo. Vamos. Primeiro vamos dar uma geral, né, no que é a mostra, para que as pessoas entendam, inclusive, a importância desse festival que acontece todo ano. Conta pra gente. Então, tá, como você falou, está na 45ª edição, quer dizer, já é um evento assim hiper tradicional no calendário não só paulistano, mas brasileiro de cinema, né? Tempo que a mostra foi presencial, e tal, a gente testemunhava muita gente vindo dos outros estados, vindo do Rio, vindo do Rio Grande do Sul, do Nordeste e tal, gente que às vezes tirava férias para Sim. acompanhar a mostra, para poder ver os filmes da mostra, né? E a mostra sempre teve essa característica, Thalita, de grande atualização dos cinéfilos naquilo que se produzia não só no Brasil, mas no exterior, né? Por exemplo, vou te dar dois exemplos assim rapidinho. O grande cinema chinês da quinta geração era um cinema que era praticamente desconhecido no Brasil. E foi a mostra que trouxe os primeiros filmes, e aí nós ficamos encantados pelo cinema chinês. Foi uma descoberta para muitos de nós. O cinema iraniano, pouquíssima gente conhecia. E foi a mostra que trouxe os grandes filmes que se faziam no Irã, com um diretor magnífico como Abbas Kiarostami e tal, que aí passaram a ser figurinhas carimbadas de todos nós cinéfilos. Inclusive muitos deles, o Abbas Kiarostami, o Moshe Malbaf, estiveram em São Paulo, deram entrevistas, comentaram seus filmes, ficaram amigos de muita gente. Então a mostra tem esse lado assim bastante cosmopolita, vamos dizer assim, de atualização mundial. A mostra não tem discriminação, não tem preferência, ela traz filmes de todas as partes do mundo. Então é uma grande festa do cinema que dura 2 semanas, mas na prática a mostra dura praticamente um mês, porque os filmes para os jornalistas já começam a ser exibidos algum tempo antes. Depois tem a mostra oficial mesmo, que se desenrola ao longo de 2 semanas. E no final existe uma repescagem dos filmes que foram mais votados pelo público ao longo da mostra. Então ela se estende por mais uma semana. Então é uma longa maratona que a gente acompanha assim com fôlego, precisa ter fôlego mesmo de atleta, né? De ver 4, 5 filmes por dia. E no nosso caso de jornalista, além de ver os filmes, tem que escrever sobre os filmes, comentar, assim. Mas é um doce cansaço, vamos falar assim, porque a gente está vendo aquilo que a gente mais gosta de ver, que é cinema de boa qualidade. Esse ano, Thalita, a mostra que havia sido totalmente online no ano Sim. passado, ela adota um formato híbrido, né? Ela traz um total de 264 filmes que serão exibidos nas salas de cinema. Serão 15 salas de cinema em São Paulo que estarão envolvidas com a mostra. E ela tem o serviço dela de streaming, que é o Mostra Play, né? Que tem cerca de 130 desses filmes que podem ser vistos online. Então é um serviço de streaming da mostra. A pessoa tem que entrar lá, tem que se cadastrar, não é gratuito, os filmes têm um preço, tem que ser comprados, mas a mostra também tem duas partes dela que são gratuitas, que são apresentadas pela SP Filmes, que é o órgão do governo municipal para o cinema, que apresenta uma série de filmes gratuitos. E tem o Itaú Cultural, que também apresenta filmes gratuitos.
Tudo isso parece complicado, mas tudo isso está muito bem explicadinho nesse endereço da mostra que a gente tem, 45.mostra.org. Aí tudo está indicado, os horários dos filmes, as vezes que eles passam em sala de cinema, os endereços, os links para a Mostra Play, que é o streaming, e para esses dois outros streamings que são gratuitos. Toda a programação está lá bem explicadinha. Seria muito longo eu ficar mastigando isso tudo em detalhes, mas está tudo lá, é muito fácil de entrar, é muito fácil de ver, tudo super bem organizado. E para quem for seguir a mostra, eu recomendo também que baixe o aplicativo no celular, porque aí é mais prático ainda. Tem disponível para o iOS e para o Android também. É só entrar na sua loja de aplicativos e baixar Mostra de Cinema de São Paulo, que aí fica muito fácil de você ver a programação, quais são os filmes do dia, comprar pelo próprio aplicativo, reservar, tal. É tudo muito tranquilo. Então, essa é a parte, vamos dizer, operacional da mostra, né? Para a gente se situar nesse mar de filmes que nos é ofertado dessa época do ano. Perfeito, a gente colocou a tarja aqui, essa é a do streaming que está no ar agora, tem a outra que é 45.mostra.org, que é a que tem, além de compra de ingressos, você também tem toda a programação, fica tudo ali, ó, 45.mostra.org está agora aqui no ar. Bom, o Zanin disse são 264 filmes de todos os lugares do mundo, e tem bom, daí o Zanin fez uma seleção, uma super seleção aqui pra gente, para trazer algumas dicas. E o primeiro vem da Turquia, que é o Compromisso de Ração. E daí eu já vou jogar para você, eu vou trazer alguns títulos aqui, pessoal, e daí o Zanin vai comentar então um pouquinho esses filmes pra gente, tá bom? Compromisso de Ração primeiro. Então, só dizendo que essa é uma lista de indicações provisória, porque eu estou vendo os filmes. Eu já vi quase 30 filmes, para falar bem a verdade, mas ainda tem muito chão para percorrer. Então a gente vai dando essas indicações assim à medida que a gente for vendo os filmes. Esse Compromisso de Ação, de um diretor chamado Semih Kaplanoglu, me desculpe um pouco a pronúncia, mas o meu turco está um pouquinho, faz tempo que eu não pratico. Mas eu coloquei em primeiro lugar, Thalita, porque dos filmes que eu vi, esse foi o filme que foi o que mais me impressionou, na verdade, sabe? Até agora é o meu favorito da mostra, de um diretor que eu brinquei aí, um nome que para nós é de difícil pronúncia, mas um diretor do qual eu não tinha ouvido falar ainda, né? Essa é a beleza da mostra, apresentar para nós o que a gente não conhece ainda, né? E esse filme, o cinéfilo vai ver assim, ele apresenta aquelas longas panorâmicas, são obras assim visualmente muito sofisticadas, com espaços abertos, assim, são filmadas muitas vezes na região da Turquia chamada Anatólia. Um grande diretor, que já é muito conhecido internacionalmente, que é o Nuri Bilge Ceylan, esse eu sei de cor, hein? Ele tem um filme chamado Era Uma Vez na Anatólia, que é uma verdadeira obra-prima. Então parece que ele instaurou assim um tipo de estética entre os colegas dele. Então existe muita atenção a esse aspecto fotográfico, formal, assim, as imagens que estão entrando são muito lindas, muito bonitas. E o papel principal, o protagonista desse filme, é uma pessoa que é um fazendeiro. Ele toca a fazenda, ele trabalha na fazenda que foi herdada do pai dele, é um plantador de tomates e outros vegetais e tudo mais. E ele se defronta com um primeiro problema lá, que é de uma companhia elétrica que quer instalar nas terras dele uma torre de transmissão de energia elétrica, passaria pelas terras dele, e isso atrapalharia demais a lavoura dele. Esse é um primeiro problema, e a gente fica pensando que o filme vai seguir por esse caminho, quer dizer, o embate entre um agricultor
e forças econômicas que são muito superiores a ele e tal, e que vão prejudicá-lo, e vai haver essa luta. Mas o filme se desenvolve em outras direções também, né? Lá pelo meio do filme, eu não quero contar demais porque é uma surpresa muito grande, é um filme muito surpreendente, mas isso eu tenho que dizer. Lá pelas tantas, ele resolve fazer uma peregrinação, eles são muçulmanos, ele resolve fazer uma peregrinação à Meca na companhia da esposa dele. E existe um costume que eu também não sabia, de que as pessoas que vão fazer a sua peregrinação à Meca têm que chegar puros à cidade sagrada muçulmana, né? Então, eles têm que procurar as pessoas contra as quais elas tiverem cometido algum ato assim de deselegante, algum ato de traição, algum ato pouco louvável, e pedir perdão para essas pessoas, pedir a bênção para essas pessoas, para se purificarem e poderem fazer essa peregrinação religiosa. Então, o nosso herói aqui, ele vai procurar uma série de pessoas que eventualmente ele pode ter prejudicado na vida. E Thalita, através disso, é toda uma rede de troca de favores não muito claros e de pequenas traições e outras não tão pequenas assim, que vai aparecendo. Então vai aparecendo esse trançado sociológico, vamos dizer assim, que estrutura uma sociedade na base de favores, na base de interesses e tal, e que está sempre escondido. E quando acontece esse fato religioso da pessoa ter que purgar os seus pecados para fazer peregrinação, isso vem à flor da pele. Então o filme se transforma num grande debate sobre a ética interpessoal, né? De como você precisa se comportar eticamente diante do seu semelhante. É um debate de atualidade total e que nos é trazido num ambiente ao qual nós não estamos absolutamente acostumados e numa cultura que nós muitas vezes desconhecemos. E o outro ponto muito interessante desse filme, muito importante também, é que ele retrata não apenas a religião, mas toda a cultura muçulmana de uma maneira totalmente despida dos preconceitos ocidentais que filtram muitas vezes o nosso olhar sobre essa cultura que nós não conhecemos absolutamente. Nós temos estereótipos a respeito dela. E o cinema nos desvenda a sofisticação dessa cultura, nas pequenas implicações e todo o trançado simbólico que a organiza. É muito estimulante o filme, eu adorei ter visto esse filme. Um dia a gente precisa ter uma conversa, Zanin, sobre trailers. Porque de todos os trailers que você mandou, esse foi o que menos me chamou a atenção, sabe? E daí quando você começa a contar, dizendo que foi o seu preferido até agora e traz todo o enredo que tem o filme, nossa, ganha outros ares, né? A gente precisa um dia conversar sobre trailers, porque eu não consigo assistir todas as dicas do Zanin, mas eu acompanho todos os trailers para ver ali, para ter uma noção do que se tratam os filmes. E daí tem uns que me chamam mais atenção, outros nem tanto. E esse era um caso, olha que legal. Agora o Zanin falando, eu fico morrendo de vontade de assistir. Olha, por exemplo, esse Mas você próximo... tem razão, Diga. Razão, Thalita, porque fazer um trailer é uma arte. Então... Porque você não pode... É mais ou menos o que a gente faz aqui também. A gente tem que despertar o interesse das pessoas para alguma coisa que elas não conhecem ainda, mas não entregar muito de maneira a não estragar o prazer da surpresa, o prazer da descoberta que as pessoas têm com o cinema, né? O trailer é um pouco isso, é instigar, mas também esconder o essencial. Sim. Né? Porque essa descoberta o público vai fazer na sala de cinema ou no streaming, se ele preferir assim, né? E é muito difícil fazer isso. Dificílimo, nossa, e olha, você faz com maestria, porque você pinta o filme de uma forma que dá muita vontade de assistir, mesmo a gente não sabendo de todos os detalhes e de nenhum spoiler. Genial, Zanin. Vamos para o próximo, A Roda do Destino, que é um filme japonês. E o trailer já me chamou muita atenção, porque tem uns diálogos ali interessantes, imagens também bastante interessantes. Fiquei mais curiosa. Conta pra gente. Esse diretor é muito, muito interessante, o Ryusuke Hamaguchi.
e ele está numa alta de produção muito surpreendente, né? Porque esse filme, A Roda do Destino, só para situar, ele foi apresentado e foi premiado no Festival de Berlim desse ano, 2001. Logo em seguida, ele apresentou um outro filme, veja bem, no Festival de Cannes, que acontece 2, 3 meses depois, né? Eu suponho que ele tinha os dois filmes prontos, mas de qualquer forma é um índice de produtividade muito grande, principalmente nessa época nossa de pandemia, que está dando tanto problema para as produções serem desenvolvidas, né? E ele é um cineasta que me agrada muito também, porque ele é um cineasta do diálogo. Esse filme aqui, A Roda do Destino, é um filme com 3 histórias. 3 histórias de personagens femininas, né? De mulheres, né? E a sutileza e a complexidade das relações humanas e o poder do acaso, daquilo que não está previsto, mas acontece e altera todo um contexto às vezes, também é outro elemento assim, muito importante na maneira como ele faz o filme, na maneira como ele conta as histórias. Para dar uma palhinha, por exemplo, na primeira história, nós temos 2 amigas que estão conversando, teve uma filmagem de publicidade, uma sessão ou de filmagem ou de fotografia, uma delas é modelo e tal, e depois elas saem e pegam um táxi e vai ficar cada uma na sua casa. E elas vão conversando no banco traseiro do táxi. E a câmera fixa sobre elas. Praticamente a câmera não se move. É quase que um plano único. E elas vão falando de quê? Uma delas está contando para a amiga que conheceu um rapaz e ficou muito interessado e começa a descrever esse rapaz para a moça, para a amiga, né? E louvando as qualidades dele, que ficou muito atraída, que o cara é maravilhoso e tudo mais. E a amiga, ouvindo tudo isso com uma atenção muito crescente, muito curiosa, mas como é que ele é? De onde que ele é? O que que ele faz? E aí você percebe que a amiga conhece, ou talvez conheça muito bem, esse rapaz que está sendo descrito na história, né? E tudo isso vai se alterar. A história tem todo um desenvolvimento, isso é apenas o começo dela, mas são conversas deliciosas e conversas nas quais o que se diz tem importante, mas as alusões, aquilo que se diz nas entrelinhas, talvez seja ainda mais importante, né? E as outras histórias são tão encantadoras como essas. Na história final, por exemplo, você tem 2 mulheres que estão saindo, uma está saindo e uma está entrando no metrô. Então elas se cruzam na escada rolante. Uma está subindo a escada rolante para sair e outra está descendo a escada rolante para sair, para pegar o metrô. E elas se cruzam. Uma delas reconhece na outra uma colega de escola que ela não via há 20 anos. E sai correndo atrás delas e elas começam a conversar e a outra fala, no começo tem um pouco de dificuldade para lembrar, fala, não, mas você é fulano, eu me lembro de você, tal, não sei o quê. E uma delas convida a outra, vamos tomar um chá em casa para botar a conversa em dia, né? E o que acontece é muito surpreendente na conversa dessas supostas 2 colegas e amigas que não se vêem há mais de 20 anos. Quem já participou, eu já tive essa experiência semelhante, quem já participou de um encontro de ex-colegas que a gente não vê há muito tempo, sabe, tem esse tipo de sensação. Tem pessoas que foram grandes amigos e você não reconhece mais porque o tempo é implacável, ou a tua memória falha. E ele trabalha esses enredos pequenos, Thalita, assim, e dá a eles uma dimensão enorme assim, de universalidade, da complexidade das relações humanas, dos bons afetos, mas também dos maus afetos que ocorrem nas relações entre as pessoas. É um cinema muito bom, muito rigoroso do ponto de vista assim, cinematográfico, né? Você tem
planos de sequência muito longos ou planos parados, assim, e com diálogos muito bem construídos. Quer dizer, literariamente é um cinema muito bom. Recomendo vivamente esse filme. Acho que as pessoas não vão se decepcionar. E tudo é feito com muita elegância e com muita originalidade. Demais. Quero muito ver, fiquei mais curiosa ainda. O próximo é um documentário agora, que é O Garoto Mais Bonito do Mundo, um documentário sueco. E, bom, vou deixar para você trazer a história, um personagem ali do passado e como que ele passou a vida depois de ter sido escolhido ali no início. Conta pra gente. O personagem é um sueco chamado Bjorn Andresen. E ele ficou famoso na história do cinema porque ele foi, quando ele era adolescente, ele tinha 15 anos, ele foi escolhido pelo grande diretor italiano Luchino Visconti para interpretar um papel numa das obras-primas do Visconti, que é o filme Morte em Veneza, que é inspirado numa novela, num relato de Thomas Mann, do escritor alemão Thomas Mann. Esse filme é uma obra-prima. Para quem não conhece, eu recomendo que veja. Assim, tem em stream, tem em DVD, é amplamente divulgado, é uma verdadeira obra-prima. E um dos personagens principais é esse garoto, que se chama Tadzio, na história contada pelo Visconti, inspirado no Thomas Mann, que é um adolescente que é muito bonito, muito sedutor, e ele vai gerar uma perturbação muito grande no personagem principal, que é um artista interpretado pelo Dirk Bogarde, né? A história é mais ou menos isso. Evidentemente, como o próprio nome diz, ela se passa em Veneza. E esse garoto foi escolhido ao longo de uma seleção muito longa do Visconti para achar o tipo de garoto que ele queria, né? Então ele ficou muito famoso. Depois do filme, ele ficou muito famoso. Ele foi aos festivais acompanhando o filme, o diretor, tal. Ele recebeu propostas de artísticas, outras. Ele se transformou assim numa pessoa muito conhecida no Japão. O Japão admirava muito ele. Ele chegou a gravar um disco cantando no Japão, fez uma série de fotos e tudo mais. E esse filme, esse documentário, vai pegar esse garoto que foi um modelo de beleza masculina na época, agora que ele é um senhorzinho de 66 anos, com uma vida que não teve o desenvolvimento, vamos dizer assim, que ele esperava e que as outras pessoas esperavam a partir daquele momento de grande sucesso e de grande encantamento que ele gerou no mundo do cinema. Então, eu já tive colegas que escreveram assim, esse é o filme mais triste da mostra, né? De você ver o que uma pessoa que foi muito famosa, no que ela se transformou. Não é nenhuma monstruosidade, não é que ele caiu, está morando na rua, não é nada assim trágico, no sentido assim mais espalhafatoso do termo, mas é uma coisa, assim, é uma reflexão sobre o tempo que passa inexoravelmente e de como muitas vezes as pessoas não são donas do seu destino e acabam trilhando caminhos assim que não seriam aqueles que ela sonhava quando era jovem. Então, é um documentário muito sensível, não faz nenhum sensacionalismo e nós nos sentimos totalmente numa relação de empatia com essa pessoa, principalmente para cinéfilos assim que conhecem o filme do Visconti e têm uma admiração muito grande pelas pessoas que trabalharam nesse filme, inclusive por esse rapaz que, quando tinha 15 anos de idade, caracterizou o Tadzio, que era uma espécie de um símbolo da beleza, né? Que sacada um documentário genial. Assim, muito bom. Que sacada muito, genial muito. ter retratado a história dessa pessoa que se tornou um ícone, né, da beleza. Muito bacana, muito interessante. Vamos para o próximo, que é, cadê aqui, ó, Má Sorte no Sexo ou Pornô Amador. O trailer desse é muito engraçado, né? Conta pra gente. Bom, eu não, Thalita, eu confesso, você vê os trailers
Eu ando sem tempo, eu não contrário. vejo o trailer. Eu não sei o que eles botaram no trailer desse filme, mas eu tomara que eles não tenham botado toda a sequência de abertura, porque correria o risco de chocar o público, porque é um filme totalmente ousado. Ele é uma comédia, mas é uma comédia genial, é uma comédia extremamente reveladora sobre o modo de funcionamento de uma sociedade. E esse filme, ele venceu o Festival de Berlim, ele ganhou o prêmio principal do Festival de Berlim. Ele foi adorado assim. Eu gostei muito também do filme. E ele começa com uma cena assim de sexo explícito mesmo na tela, né? E acontece o seguinte: existe essa cena de sexo que é filmada por uma mulher, ela com o marido. E esse vídeo acaba vazando para a internet, caindo nos sites pornô. E essa mulher, ela é uma professora, professora de história, respeitadíssima no colégio onde ela dá aula. A diretora fala, é a melhor professora que nós temos aqui. Só que isso vira um escândalo, né? O filme se passa em Bucareste, toda Bucareste viu o filme. Então se promove uma reunião de pais de alunos para decidir o destino que vai se dar a essa professora. E ela lá presente para se defender. Então, na reunião, o que aparece assim, de preconceito, de julgamento, de atitudes fascistas por parte dos pais de alunos, é uma coisa assim como se as pessoas, na hora que estão enraivecidas, se desnudassem de qualquer pudor, né, e botassem para fora todas as suas piores qualidades, coisa que a gente vê acontecer aqui em outras circunstâncias, a gente vê acontecer aqui no Brasil, né? Quando você apela para o pior das pessoas, o pior das pessoas aparece, às vezes coisas que nem as próprias pessoas têm ideia que carregam dentro de si. Então o filme se transforma num grande psicodrama para saber o que será feito dessa mulher que feriu a moral e os bons costumes. E a gente acaba o filme se perguntando, afinal de contas, quem é mais culpado? É ela, né, que deixou vazar um vídeo íntimo? Ou são as pessoas que a julgam com tanto rigor, assim como se fossem os maiores paladinos da moralidade do mundo? É muito divertido e muito esclarecedor. É para um filme para você ver com olhos abertos assim e sem preconceitos. É um belíssimo filme, uma belíssima comédia. Eu confesso para você, eu dei muita risada com esse filme. Foi muito legal vê-lo. Que bacana. Me chama a atenção também que todo mundo usa máscara, né? É um filme que já retrata esse momento pandemia. Já um filme da pandemia. É um filme da pandemia, sim. Achei muito interessante. Olha, a gente tem mais 4 minutinhos. Vamos trazer também só essa dica para quem quiser ficar fora da mostra, que é a estreia, que está se sobressaindo, que é A Cabeça de Nego. Vamos falar sobre ela rapidinho? Eu achei muito interessante esse filme. O trailer, como sempre, é o que eu assisto, mas achei super interessante. Traz pra gente, por favor, Zanin. Eu vou trazer, Thalita, só uma coisinha que eu queria colocar, uma coisa que eu fiquei devendo do programa anterior, né? É aquele cronograma do Oscar, né? Porque passam os filmes que a gente citou, O Deserto Particular, do Ali Muritiba, que foi selecionado para disputar uma das vagas do Oscar, e outros filmes como Os Sete Prisioneiros. Tem 32 filmes brasileiros também na mostra que nós não falamos, mas podemos falar também na edição seguinte, né? no programa seguinte. O cronograma do Oscar, rapidinho, é o seguinte: dia 21 de dezembro, agora, sai uma lista de 15, a primeira lista, de 15 pré-selecionados. Tá bom? Desses todos que se inscreveram. Em geral, são mais de 100 países inscritos, né? Depois, a lista final dos 5 que vão disputar a estatueta sai no dia 2 de fevereiro do ano que vem. Tá? Então, são 2 etapas de seleção.
Perfeito, é. Tá bom? Eu acho que assim, inclusive, pessoal, na próxima participação, na sexta-feira que vem, a gente continua falando também sobre mostra, né? Acho que você vai assistir mais filmes e claro que vai trazer mais dicas pra gente. Então não encerramos ainda a Mostra de Cinema de São Paulo, semana que vem a gente continua conversando sobre isso. Mas daí vamos trazer essa estreia da semana que é importante também, né? Tá muito importante, é um filme bem legal, Cabeça de Negro, do Del Cardoso. E põe em foco um rapaz, o Saulo, né, que ele se inspira muito no movimento dos Panteras Negras e para promover uma manifestação na escola. A escola tem uma série de problemas lá e os alunos estão fazendo manifestação, estão tentando se organizar para enfrentar tanto a direção quanto a polícia que vai reprimir essas manifestações. São filmes, Thalita, muito interessantes que foram inspirados nos movimentos secundaristas, que foram muito legais nesses movimentos dos alunos secundaristas. Né? De certa forma, os secundaristas substituíram nas manifestações os universitários, que não apareceram muito, mas os secundaristas mostraram que eles têm uma garra tremenda, inclusive enchendo a gente de esperança no Brasil, que está vindo aí uma juventude mesmo consciente politicamente e tal, e que não tem medo de lutar, não tem medo de ir para a rua, não tem medo de enfrentar opositores. Né? E esse filme é um filme de ficção, existem documentários sobre os movimentos secundaristas, esse é um filme de ficção que se apoia também no movimento secundarista. Então eles tomam a escola, esse rapaz é um dos líderes lá, mas ele não quer ser chamado como líder também. É um filme assim que coloca muito em destaque não apenas a manifestação dos estudantes, a amizade que existe entre eles, mas também a atuação de movimentos de consciência negra dentro dessas escolas, né, de luta contra preconceito, que eles sofrem ainda, né, luta contra a violência policial. Né? Então é um filme muito bacana mesmo. Eu achei um filme assim, cinematograficamente muito bem realizado. Esse rapaz é um belíssimo protagonista, e a maneira como o filme é dirigido também é cheio de charme, cheio de ginga, cheio de energia. A gente simpatiza demais com eles. E como disse para você, ver jovem engajado nas boas causas é uma coisa que enche a gente de alegria e de esperança em que esse país ainda possa ter um jeito no futuro. Perfeito. Não queria deixar de trazer, porque parece ser bastante inspirador, de fato. Cabeça de Negro, bacana. Muito. Zanin, adorei. Hoje a gente teve bastante tempo, conseguiu conversar sobre um monte de filmes, e daí na semana que vem, então, a gente volta com esse papo, vamos trazer mais mostra de cinema e, claro, as outras dicas que o Zanin colocar aqui pra gente. Beijo enorme, boa mostra pra você, vai ter muito trabalho agora pela frente, e um bom final de semana também, viu, Zanin? Obrigada. Obrigado. Desejem-me bom fôlego para poder acompanhar tudo e trazer aqui para vocês as novidades. Um bom fim de semana a todos, beijos e até sexta-feira que vem.